Antes de começar essa história, deixa eu pedir uma coisa rapidinho para vocês. Se puderem apertar aquele botão de estrela do hype logo abaixo do vídeo, isso ajuda muito a fazer essa história alcançar mais gente. E aproveito para pedir que se inscrevam no canal também, porque o carinho de vocês faz toda a diferença pra gente. Agora vamos à história. Você mandou a mensagem, então case comigo. Se Amélia soubesse que apertar enviar ia colocá-la bem na mira do predador mais letal da cidade, ela teria estilhaçado o celular contra a parede de tijolo do apartamento apertado onde morava. Mas ela não sabia. Só sabia que estava se afogando. A tela iluminada era a única luz do estúdio minúsculo. Lá fora, a chuva batia contra a única janela que chacoalhava, imitando a tempestade dentro da cabeça dela. Tinha sido uma semana brutal, implacável. Design freelancer devia ser algo libertador, mas em vez disso, era uma montanha de contas atrasadas, clientes exigentes e um isolamento sem fim. E ela sentia falta da Sarah. Deus, como sentia falta dela. O luto era uma dor física no peito. Lágrimas embaçaram a visão de Amélia, quentes e rápidas, escorrendo pela pele escura dela. Desesperada por uma conexão, por uma âncora, ela abriu o contato da melhor amiga que tinha morrido. Era um número velho, desligado, uma linha fantasma, um vazio, no qual ela podia gritar sem consequência. Os polegares dela voaram pelo teclado, frenéticos e vulneráveis. Sinto sua falta. Está tudo desmoronando sem você. Ela apertou enviar. Largou o celular na almofada gasta do sofá, puxou os joelhos contra o peito, esperando que o silêncio pesado do quarto a engolisse inteira. A quilômetros dali, o silêncio foi despedaçado pelo som enjoativo de osso batendo em concreto. O galpão cheirava a terra úmida, ferrugem e o gosto metálico afiado de sangue. Ryu Bin-song, o chefe frio e incontestável da facção Bell, ficava perfeitamente imóvel no centro da carnificina. O terno sob medida dele estava impecável. Os olhos escuros dele estavam mortos. Aos pés dele jazia um homem que tinha cometido um erro fatal de lealdade. Ryu levantou a mão, sinalizando para os homens pausarem o interrogatório. Contra as costelas dele, uma vibração aguda e fora de lugar zumbiu. O olhar de Ryu endureceu. Ele enfiou a mão no bolso interno e tirou o celular descartável. Era fortemente criptografado. Uma linha restrita conhecida apenas por uma rede fantasma de 3 contatos de altíssimo nível. Ninguém ligava para esse número, e absolutamente ninguém mandava mensagem. A tela brilhou forte na penumbra, iluminando os traços afiados e angulares de Ryu. Sinto sua falta. Está tudo desmoronando sem você. Número errado. Impossível. A segurança daquele aparelho era de nível militar. Ele devia ter destruído o celular na hora. Uma brecha era uma brecha. E no mundo dele, uma brecha significava morte. Devia ter deixado cair no chão manchado de sangue e esmagado com o salto. Em vez disso, uma curiosidade sombria e perigosa se acendeu no peito dele. Quem quer que estivesse do outro lado daquela linha tinha driblado milhões de reais em segurança para mandar uma mensagem chorosa. Os polegares dele se moveram com precisão letal e deliberada. Quem é você? E como conseguiu esse número? Se mentir, eu vou te encontrar. De volta ao apartamento, Amélia estava a meio caminho da cozinha para se servir de um copo de vinho barato quando o celular apitou. O som ecoou como um tiro no quarto silencioso. Ela congelou. Uma resposta de um número morto. O coração dela martelou um ritmo frenético contra as costelas enquanto ela pegava o aparelho. Quando leu as palavras, o sangue sumiu do rosto dela, deixando-a gelada. Se mentir, eu vou te encontrar. O pânico tomou a garganta dela. Os dedos tremeram violentamente enquanto ela digitava freneticamente uma resposta. Sinto muito. Foi número errado. Eu estava tentando mandar mensagem para minha amiga. Ela faleceu. Por favor, ignore isso. Ela ficou encarando a mensagem, o peito arfando. Depois uma súbita centelha protetora de desafio se acendeu. O instinto de sobrevivência, endurecido de uma mulher que morava sozinha e lutava por tudo que tinha. Ela rapidamente digitou uma segunda mensagem. E você não precisa ameaçar as pessoas por causa de uma mensagem de texto. Com o coração na garganta,
Amélia imediatamente apertou a opção de bloquear o número. Jogou o celular longe como se tivesse queimado, cruzando os braços forte ao redor do próprio corpo. No galpão, Ryu observou as mensagens chegando. Primeiro, o pedido de desculpas aterrorizado. Depois, logo em seguida, uma mordidinha afiada e desafiadora. O canto da boca dele se curvou num fantasma de sorriso. A visão daquilo fez os tenentes experientes dele instintivamente darem um passo para trás, apavorados. Ela tinha tentado bloquear ele. Ryu guardou o celular de volta no bolso e se virou para as sombras atrás dele, a voz suave e cortante como vidro. Coloca o Tei na linha, Ryu ordenou, os olhos escuros brilhando com um interesse predatório repentino. Quero esse rastreio feito imediatamente. Me traz tudo o que tiver sobre a mulher que está com esse celular. Amélia acordou na manhã seguinte com o pescoço travado, a boca seca e o resquício incômodo de uma vulnerabilidade que ela geralmente mantinha trancada atrás de um muro emocional grosso. A tempestade da noite anterior tinha passado, deixando um céu cinza e desbotado que espelhava perfeitamente o humor dela. Ela se arrastou para fora do sofá gasto, ignorando a rigidez na coluna, e foi direto para a minúscula cozinha. Precisava de café, forte, preto, capaz de apagar a memória do colapso patético dela por causa de um número de celular morto. Ela tinha bloqueado o idiota arrogante do outro lado. O pânico da ameaça dele, se mentir eu vou te encontrar, tinha se transformado numa irritação surda e constrangida sob a luz dura da manhã. A máquina de café espirrou e ligou. Enquanto ela pegava uma xícara, o celular, em cima do balcão onde tinha sido abandonado, acendeu com um apito suave. Amélia congelou. A mão dela pairou sobre a alça de cerâmica. Provavelmente era só um e-mail de algum cliente pedindo mais uma revisão gratuita. Ela respirou fundo, pegou o aparelho e deslizou a tela. Era uma mensagem do número que tinha bloqueado. Meu chefe de segurança me informou que você tentou bloquear esse número. Um gesto impressionante, ainda que arcaico. Eu não gosto de ser bloqueado, Amélia. A xícara escorregou dos dedos dela, batendo na pia, mas milagrosamente não quebrou. A respiração travou. Ele sabia o nome dela. Como ele sabia o nome dela? A mente dela disparou, um suor frio se espalhando pela clavícula. Ela não tinha dado o nome para ele. Os polegares pairaram trêmulos sobre o teclado. Como você burlou o bloqueio? E como sabe meu nome? Quem é você? A resposta veio menos de 30 segundos depois. Eu sei muitas coisas. Por exemplo, sei que você é designer freelancer. Mora num apartamento no 3º andar sem elevador com encanamento com problema e deve R$ 15 mil em parcelas atrasadas de financiamento estudantil. Também sei que sente falta da sua amiga Sarah. Quanto a quem eu sou, considere-me uma consequência de mandar mensagem pro escuro. Amélia ficou encarando a tela, o coração martelando um ritmo frenético contra as costelas. Ele tinha investigado ela. Tinha invadido a vida dela em questão de horas. Devia chamar a polícia. Devia jogar o celular no rio. Mas uma raiva estranha e desafiadora cortou o medo. Gelly estava intimidando ela. Ela era uma mulher negra, morando sozinha numa cidade difícil. Já tinha sobrevivido a coisas piores que um perseguidor anônimo com complexo de Deus. Se está tentando me assustar, parabéns, você é um cretino. Ela digitou rapidamente. Mas, a menos que esteja planejando pagar esse financiamento estudantil, fique fora da minha vida digital. Me deixe em paz. Ela esperava silêncio. Esperava outra ameaça. Em vez disso, 5 minutos depois, o celular vibrou de novo. Peço desculpas. Fui pesado demais. É da minha natureza reunir informação sobre anomalias. Você é uma anomalia. Trégua. Amélia piscou. Um pedido de desculpas. Era rígido e formal, mas estava ali. Ela ficou encarando a palavra trégua. Por um bom tempo, devia largar o celular, mas o apartamento estava tão quieto e a Sarah tinha ido tão embora. E, pela primeira vez em uma semana, alguém estava realmente prestando atenção nela. Tá bom, trégua, ela digitou de volta. Mas chega de perseguição. Combinado? Veio a resposta instantânea. Me conta sobre a amiga que você sente falta. E assim, sem mais, a dança digital começou. Nos dias seguintes, o impossível aconteceu.
O desconhecido apavorante se tornou uma constante na rotina diária dela. Não aconteceu tudo de uma vez, mas em pequenas mudanças graduais. O que começou como uma troca tensa e cautelosa se transformou num estranho santuário anônimo. Amélia não sabia o nome dele, o rosto dele, ou onde ele morava, mas se pegava alcançando o celular no minuto em que acordava e deixando-o na mesinha de cabeceira quando ia dormir. Ela começou pequeno, testando o terreno. Mandava mensagens sobre as frustrações mundanas da vida dela. Meu cliente acabou de pedir para eu deixar a logo mais chamativa, mas em bege pastel. Vou jogar meu notebook pela janela. As respostas dele sempre chegavam rápidas, secas e estranhamente firmes. Bege pastel é uma abominação. Não quebra seu equipamento por causa da falta de bom gosto de um idiota. Dobre o valor pela revisão. Ela riu alto no apartamento vazio, o som surpreendendo até ela mesma. Não posso simplesmente dobrar meu valor. Preciso do dinheiro para consertar o encanamento com o problema que você mencionou tão sem cerimônia. Vou mandar alguém consertar o encanamento, ele ofereceu. De jeito nenhum. Você é um fantasma anônimo da internet. Pelo que eu sei, pode ser um recluso de 80 anos. Garanto que não tenho 80. A troca de farpas virou uma tábua de salvação. Ela contou sobre a luta dela para entrar no design corporativo de alto padrão, sobre os obstáculos sistêmicos que enfrentava, sobre a solidão quieta e dolorida que se instalava quando o sol se punha. Contou sobre a Sarah, como as duas tinham planejado conquistar o mundo do design juntas e como o câncer tinha roubado esse sonho em menos de 6 meses. Em troca, ele oferecia vislumbres do mundo sombrio dele, fortemente filtrado, mas palpavelmente intenso. Tive que demitir um gerente hoje. Ele mandou mensagem numa quinta-feira tarde da noite. Amélia estava enrolada no sofá comendo macarrão de comida japonesa entregue em casa. Ele era ruim no trabalho? Ela perguntou. Ele foi desleal com a empresa. Compartilhou informação sigilosa com um concorrente. No meu ramo, lealdade é a única moeda que importa. Traição tem consequências severas. Amélia imaginou um executivo implacável de terno caro de algum escritório de investimentos. Você gritou? Você parece o tipo que demite alguém bem baixinho, o que é infinitamente mais assustador. Eu não gritei, ele respondeu. Simplesmente garanti que ele nunca mais trabalhasse nesse setor. Amélia estremeceu, embora não completamente de medo. Havia um poder cru e sem pedido de desculpas nas palavras dele que a fascinava. Ele reclamou do peso do negócio da família dele, das responsabilidades intermináveis de gerenciar uma organização enorme, da vigilância constante necessária para ficar no topo. Você tira um dia de folga alguma vez? Ela perguntou. Vai ao parque, come um cachorro-quente. Minha agenda não permite cachorro-quente, Amélia, nem parque. No momento em que descanso, alguém tenta pegar o que é meu. Você parece exausto. Ela digitou de volta, com carinho. Houve uma longa pausa antes da resposta dele. Estou. Mas isso ajuda. Você é uma distração surpreendentemente eficaz. A quilômetros dali, num escritório envidraçado enorme com vista para o horizonte cintilante, Ryu Bin-song encarava as palavras na tela criptografada. Estava sentado atrás de uma mesa de mogno enorme. A iluminação ambiente lançava sombras nítidas pelos planos duros do rosto dele. Ele não tinha planejado que aquilo acontecesse. Amélia devia ser uma brecha de segurança a ser neutralizada. Em vez disso, as mensagens dela tinham se tornado o único espaço quieto na vida violentamente caótica dele. Ela não queria o dinheiro dele. Não temia o nome dele porque não o conhecia. E falava com ele com uma honestidade feroz e irreverente que ninguém na facção Bale jamais ousaria usar. As portas do escritório se escancararam, quebrando o raro momento de paz dele. Kang Ji-hoon, o subchefe de Ryu e confidente mais antigo, entrou na sala a passos largos. Kang era um homem de ombros largos, com uma cicatriz irregular, cortando a sobrancelha esquerda e uma mente afiada como bisturi. Ele deixou cair uma pasta de papel sobre a mesa de Ryu. Temos um problema, Kang disse, a voz um rosnado baixo e áspero. Ryu guardou suavemente o celular descartável, a expressão mudando na hora para a máscara fria e impenetrável de um chefão de facção. Relatório. A facção Chongryang está avançando nas nossas rotas de transporte no sul. Kang disse,
batendo na pasta. Mas não é isso que me preocupa. Estou preocupado com o Tae. Os olhos de Ryu estreitaram levemente. O que tem o nosso hacker? Kang se inclinou para frente, plantando as mãos na mesa. O Tae me contou sobre a linha criptografada. Me contou sobre o rastreio. Uma mulher brasileira, uma civil. Ryu, que diabos você tá fazendo brincando de mensagem com um fantasma? Isso tem toda a cara de armadilha. Ela é designer gráfica, Ryu disse, a voz plana, sem emoção. Ela mandou mensagem para um número morto. Foi coincidência. Não existem coincidências no nosso mundo, Kang retrucou, embora rapidamente baixasse a voz, respeitoso com o temperamento letal do chefe. Você sabe disso. A Yakuza, as tríades, os russos, eles sabem que você tem uma fraqueza por controlar tudo. E se ela for um plantio? E se eles arquitetaram esse erro para entrar na sua cabeça, para rastrear sua localização? O Tai protegeu a linha, Ryu declarou calmamente. Ela não consegue me rastrear. Mas ela tem sua atenção, Kang rebateu. E um chefe distraído nos mata todos. Corta a linha, Ryu. Joga o celular fora. Se você não fizer isso, vou mandar uma equipe até a cidade dela para eliminar o risco. A temperatura na sala pareceu cair uns 10 graus. Ryu se levantou devagar. Ele não era um homem enorme fisicamente, mas a pura violência irradiando da presença dele fez Kang instintivamente dar meio passo para trás. Você não vai tocar nela, Ryu disse, a voz pouco acima de um sussurro, mas ecoando com definitividade. Você não vai mandar equipe nenhuma. Não vai olhar o arquivo dela. Se alguém nessa facção respirar na direção dela sem minha autorização, eu vou desmontá-lo pedaço por pedaço. Kang engoliu em seco, balançando a cabeça uma vez. Entendido. Mas meu conselho permanece. Você está operando num ponto cego. Você não a conhece. Ryu se virou para as janelas do chão ao teto, olhando para a cidade enorme que governava através de medo e sangue. Kang tinha razão numa coisa. A paranoia era a armadura que o mantinha vivo. Ele curtia o santuário das mensagens de Amélia, mas era um predador por natureza, e predadores não sobreviviam confiando no invisível. Precisava vê-la, precisava olhar nos olhos dela, ler a linguagem corporal dela, saber com certeza absoluta que a mulher que o fazia sorrir à meia-noite não era um punhal apontado para suas costas. Você tem razão, Ryu disse baixinho para o vidro. Eu não a conheço. Ele se virou de volta para Kang. Manda a empresa de fachada, a Apex Holdings, entrar em contato com ela. Oferece o contrato de design para o evento beneficente da semana que vem. Dá qualquer orçamento que ela pedir. Kang franziu a testa. Você quer trazer ela para dentro do nosso território? Eu quero vê-la, Ryu corrigiu. Se ela for um plantio, vai se entregar quando encontrar o CEO. E se for exatamente quem ela diz que é? Os olhos escuros de Ryu brilharam com algo perigoso e possessivo. Então eu decido o que fazer com ela. 2 dias depois, Amélia encarava a tela do notebook, convencida de que estava tendo uma alucinação causada por cafeína demais e sono de menos. Atualizou a caixa de entrada. O e-mail continuava lá. Remetente, Apex Holdings, compras executivas. Assunto, consulta de comissão, cúpula global anual, gala. Os números do orçamento proposto eram espantosos. Era mais dinheiro do que ela tinha ganhado nos últimos 3 anos somados. A Apex Holdings queria uma reformulação visual completa para o evento corporativo de alto padrão que estava chegando. Design de palco, esquema de iluminação, banners digitais, tudo. E queriam ela, especificamente ela. Ela imediatamente pegou o celular e mandou mensagem para o confidente anônimo. Nossa, acabei de receber uma comissão enorme, a maior da minha vida, uma gala corporativa gigante. A resposta dele veio rápido. Parabéns. Eu te disse que seu talento seria reconhecido. Não deixa eles te enrolarem no valor fixo. Me enrolarem? O orçamento que ofereceram é insano. Estou tremendo. Tenho uma apresentação presencial com o CEO amanhã para passar meus painéis de referência iniciais. Estou apavorada. Não fica apavorada, ele respondeu. Você pertence àquela sala. Entra como se fosse dona do prédio. Você vai dominar a sala, Amélia. Usa algo que te faça sentir poderosa. As palavras dele mandaram uma onda quente de confiança pelo peito dela.
Ela passou as 24 horas seguintes numa névoa maníaca e criativamente fervilhante. Fez esboços, compilou paletas de cores, construiu uma apresentação ousada, moderna e inegavelmente dela. Queria provar para o CEO, sem rosto, que tinham feito a escolha certa. Queria provar isso para si mesma. Quando a tarde da reunião chegou, o céu sobre a cidade tinha se abrido numa chuva torrencial, imitando a noite em que ela tinha mandado aquela primeira mensagem fatídica. Amelia parou debaixo da marquise do prédio da Apex Holdings, um arranha-céu ultramoderno imponente de vidro preto e aço que parecia mais uma fortaleza do que um escritório corporativo. Respirou fundo, alisando a saia do vestido verde esmeralda alinhavado. Era a coisa mais bonita que ela tinha, combinado com saltos pretos afiados. Entra como se fosse dona do prédio, ele tinha dito. Ela empurrou as portas giratórias. O saguão era vasto, silencioso e minimalista de um jeito intimidador, mas foi a segurança que fez Amélia parar. Havia homens de terno escuro impecavelmente alinhavado, posicionados em cada entrada e bateria de elevador. Não pareciam seguranças corporativos padrão, do tipo que checa crachás e parece entediado. Esses homens ficavam com precisão militar, os olhos varrendo a sala com eficiência fria e calculada. Eram robustos, perigosos. Amélia engoliu o nervosismo e se aproximou da recepção de mármore polido. Amelia Linz, ela disse para a recepcionista, encontrando a voz. Tenho uma reunião com o CEO sobre o design da gala. A recepcionista não pediu identidade. Simplesmente balançou a cabeça, apertou um botão embaixo do balcão e disse: ele está esperando. O elevador privativo no fim do corredor, nível cobertura. Amelia passou pelos guardas, dolorosamente ciente dos olhares acompanhando cada movimento dela. Os saltos dela batiam alto no chão polido. O elevador privativo não tinha botões, só um scanner biométrico. No momento em que ela entrou, as portas se fecharam com um chiado, e a cabine disparou para cima numa velocidade tonteante. O estômago dela revirou. Aquilo era grande demais. O silêncio, a segurança, a pura opulência. Parecia menos uma reunião de negócios e mais como entrar na toca do leão. O elevador apitou suavemente. As portas deslizaram abertas. Amélia saiu num espaço de cobertura enorme e aberto. Uma parede inteira era de vidro com vista para a cidade encharcada de chuva. A mobília era toda couro escuro e aço escovado. E havia mais homens, pelo menos 6, parados nas sombras da sala, as mãos descansando casualmente perto das lapelas dos paletós. Guardas fortemente armados. O instinto dela, aguçado por uma vida na cidade, gritou que ela tinha cometido um erro terrível. Aquilo não era um escritório corporativo. Era outra coisa completamente diferente. No centro da sala, de costas para ela, olhando pela janela enorme, estava um homem. Vestia um terno cinza carvão sob medida que se ajustava perfeitamente às linhas largas dos ombros e ao afinamento estreito da cintura. O corte do tecido gritava riqueza, mas o jeito que ele ficava perfeitamente imóvel, enrolado numa tensão letal e quieta, gritava poder. Amélia parou a poucos metros, apertando a pasta de portfólio contra o peito como um escudo. O coração dela batia tão alto que tinha certeza que os homens armados nos cantos conseguiam ouvir. Com licença, Amélia disse, a voz vacilando levemente antes que ela forçasse firmeza. Sou Amélia, para a apresentação da gala. O homem não se virou na hora. O silêncio se esticou, denso e sufocante. Depois, devagar, ele se virou. A respiração de Amélia travou na garganta. Ele era estonteantemente bonito, com traços aristocráticos afiados, maçãs do rosto altas e cabelo escuro como meia-noite. Mas foram os olhos dele que a prenderam no lugar. Eram pretos como breu, insondáveis, e no momento a varriam da cabeça até os saltos pretos com uma intensidade lenta e devastadora. Ele não parecia um CEO. Parecia um rei acostumado a decidir quem vivia e quem morria. O homem deu um passo lento na direção dela. Os guardas na sala pareceram prender a respiração. Você usou o verde, ele disse. A voz dele era um barítono rico e suave que mandou uma onda de choque elétrico direto pela espinha dela. Era uma voz feita para dar ordens no escuro. Amélia piscou,
a confusão brigando com o pico repentino e aterrorizante de adrenalina no sangue. Ju, sinto muito. Um sorriso lento e perigosamente charmoso curvou o canto da boca dele. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um pequeno celular descartável preto. Levantou levemente, a tela acendendo no quarto escuro. Eu te disse, Ryu Bin-song falou baixinho, os olhos escuros travando nos dela. Você domina a sala, Amélia. As palavras pairaram no ar, suspensas no silêncio eletrificado e impossivelmente denso da cobertura. Amélia encarou o pequeno celular preto na mão estendida do homem, o cérebro lutando para conectar o santuário digital que tinha construído na última semana com a realidade aterrorizante parada na frente dela. Você domina a sala, Amélia. A mensagem que tinha recebido horas antes, o encorajamento privado que tinha dado a ela força para atravessar aquelas portas fortemente guardadas. O olhar dela viajou dolorosamente para cima, passando pelo corte impecável do terno cinza-carvão, passando pela linha larga e tensa dos ombros, e finalmente colidindo com os olhos pretos como o breu dele. Não havia calor neles, mas havia um calor escuro e consumidor que roubou o ar direto dos pulmões dela. É você, ela sussurrou, as palavras mal audíveis. A voz dela tremia, traindo o pico gelado de adrenalina inundando as veias. Ryu Bin-song não piscou. Baixou o aparelho, guardando-o de volta no bolso interno do paletó, com uma graça lenta e deliberada. Sou eu. Amélia deu um passo para trás, os saltos pretos afundando no tapete tecido sob medida. O coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. O homem que tinha zombado dela por causa do bege pastel. O homem que tinha escutado ela chorar por causa da Sarah. O homem que tinha prometido consertar o encanamento dela. Ele não era um executivo solitário. Era um predador cercado por um exército. Você mentiu para mim, ela disse, a voz ganhando um tom desesperado. Ela apertou o portfólio de design contra o peito, um escudo frágil contra o perigo que irradiava da sala. Você me disse que era CEO. Você orquestrou isso tudo. O contrato, o dinheiro, essa reunião, tudo isso foi um jogo para você. Ryu levantou uma única mão. Foi um gesto mínimo, mal um movimento do pulso, mas a reação foi instantânea. Os 6 homens fortemente armados, que estavam se misturando às sombras da cobertura, se viraram como um só, e saíram por um conjunto de portas duplas, os movimentos completamente silenciosos. As pesadas portas de carvalho se fecharam com um clique, deixando Amélia completamente sozinha, com um homem que ela de repente percebia não conhecer nada. Eu não menti, Ryu disse, a voz um zumbido baixo e vibrante que parecia se instalar direto nos ossos dela. Ele deu um passo lento e à espreita na direção dela. Sou o chefe da minha organização. Também ostento o título de CEO da Apex Holdings. E a comissão é real. Seus designs vão ser usados para a gala essa noite. Essa noite? A cabeça de Amélia girou. O e-mail dizia que a gala era semana que vem. Adiantei o cronograma, ele respondeu suavemente, parando a poucos metros dela. A proximidade era esmagadora. Ele cheirava a chuva fresca, cedro caro e o cheiro afiado e inconfundível de perigo. Me vi impaciente. Precisava ver a mulher que burla minha segurança, insulta meu horário de trabalho e exige que eu coma cachorro-quente no parque. Ele estava perto o suficiente agora para ela ver a cicatriz prateada fraca cortando a borda do maxilar dele. A única imperfeição num rosto devastadoramente bonito. Mas olhando para ele de perto, ela finalmente viu a verdade para a qual tinha sido cega através das mensagens. Havia uma escuridão profunda e gélida nele. Irradiava dos poros dele, uma aura de violência mantida sob controle apenas pela pura vontade. Aquele era um homem que comandava sangue. Ele tinha falado de lealdade e traição nas mensagens, de demitir homens e garantir que nunca mais trabalhassem. As peças se encaixaram com uma clareza enjoativa. Você não é um executivo corporativo. Amélia sussurrou, a pele virando gelo. Ela morava naquela cidade. Lia as notícias. Sabia quem era dono dos portos de transporte e quem controlava os distritos do sul. Você é o Beu. Você é o Ryu Bin-song. Um lampejo de algo sombrio e satisfeito atravessou os olhos dele. Você é tão inteligente quanto desafiadora. Sim, Amélia. Sou o Ryu Bin-song.
Meu Deus! Ela ofegou, cambaleando mais um passo para trás. Terror cru e verdadeiro tomou a garganta dela. A facção Beu era uma história de fantasma sussurrada no submundo da cidade. Um império implacável e hiperorganizado de extorsão, jogo e sangue. E ela tinha mandado o chefe dessa organização parar de agir feito um recluso de 80 anos. Preciso ir embora. Preciso sair daqui. Ela se virou, pronta para correr pro elevador, mas antes que pudesse dar um passo completo, as mãos dele dispararam. Os dedos longos e elegantes se fecharam ao redor do pulso dela. O aperto não machucava, mas era absoluto. Uma algema de ferro envolta em seda. Faíscas elétricas dispararam pelo braço dela ao contato. Amélia ofegou, a cabeça se virando de volta para ele. Me solta, ela exigiu, a voz tremendo apesar do esforço. Você está sob contrato, senhorita Lins, Ryu disse, a voz caindo uma oitava, se tornando algo íntimo e aterrorizante. Ele entrou no espaço dela, olhando para baixo com um foco predatório que fez os joelhos dela ficarem fracos. Você tem um trabalho a fazer. Seus designs são brilhantes, mas exigem sua supervisão. A gala começa em 3 horas lá embaixo, no salão de baile principal. Você vai comparecer. Não quero seu dinheiro, ela chorou, puxando o braço, embora ele não cedesse nem um centímetro. Vou devolver o adiantamento para qualquer conta no exterior que tenha vindo. Só me deixa ir. Não vou contar isso para ninguém. Não vou dizer uma palavra. O polegar de Ryu se moveu, traçando gentilmente o pulso acelerado dela. A justaposição do carinho gentil dele com a ameaça letal da identidade dele fez a respiração dela travar. Eu sei que não vai, ele disse baixinho. Mas você não vai embora, Amélia. Vai descer para a suíte que preparei para você no 4º andar. Vai se preparar para a noite. E vai ficar ao meu lado essa noite como minha convidada de honra. Se tentar fugir, meus homens simplesmente vão te trazer de volta. Está chovendo, e eu odiaria ver aquele vestido verde lindo estragado. Ele soltou o pulso dela tão de repente que ela cambaleou para trás. Amélia encarou ele, o peito arfando, lágrimas de frustração e medo genuíno picando o canto dos olhos. Estava presa. Era um rato que tinha entrado sem querer na jaula do tigre, e o tigre tinha decidido guardá-la. Sem mais uma palavra, ela se virou e fugiu para o elevador privativo. Não olhou para trás enquanto as portas se fechavam com um chiado, mas conseguia sentir o olhar pesado e ardente dele nela até a barreira metálica se fechar. 3 horas depois, o salão de baile da Torre Apex era uma aula magistral de decepção opulenta. Amélia estava perto de um arranjo floral enorme drapeado de cristal que tinha desenhado apenas 48 horas antes no notebook rachado dela, sentindo-se completamente desconectada da realidade. A sala era de tirar o fôlego. A visão dela, uma estética moderna e refinada de esmeraldas profundas, dourado escovado e luz em cascata, tinha sido executada com perfeição. Um quarteto de cordas tocava um arranjo clássico assombroso num canto. Garçom de casaco branco impecável flutuavam pela multidão, carregando bandejas de champanhe que custavam mais que o aluguel dela. Mas a beleza era uma mentira. Enquanto Amélia varria a sala, segurando um copo de água com gás que não conseguia se forçar a beber, viu a realidade sob o verniz. Os homens de smoking sob medida não eram magnatas de tecnologia ou gestores de fundo. Se moviam com a graça enrolada de lutadores. Falavam em tons baixos e cautelosos. As mulheres nos braços deles gotejavam diamantes, os sorrisos pintados, os olhos constantemente varrendo as saídas. Era uma cúpula de monstros, vestidos de seda e ouro. Amélia se sentiu enjoada. Tinha passado as últimas 3 horas trancada numa suíte luxuosa, andando de um lado para o outro, tentando achar um jeito de sair. Mas tinha um guarda posicionado do lado de fora da porta dela. Quando um time de estilistas chegou com um vestido de seda esmeralda até o chão de tirar o fôlego, um vestido que combinava perfeitamente com o dela, só infinitamente mais caro e revelador, ela percebeu que lutar era inútil. Ela usava o vestido de seda agora. Grudava nas curvas dela feito vidro líquido. O decote profundo e dramático e a cauda esvoaçante faziam ela se sentir incrivelmente exposta.
Tinha prendido o cabelo escuro para cima, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto e se armado com um batom vermelho intenso. Se ela ia ser forçada para dentro da toca do leão, se recusava a parecer presa. Mas a fachada corajosa dela se despedaçou no momento em que Ryu Bin-song entrou no salão. O clima no espaço enorme mudou na hora. As conversas pararam. O quarteto de cordas pareceu tocar um pouco mais baixo. O mar de homens perigosos se abriu, curvando as cabeças em deferência instintiva profunda, enquanto ele atravessava as portas duplas. Amélia não conseguia respirar. Se ele parecia letal de terno de negócios, era absolutamente devastador em traje social. O smoking dele era alinhavado com uma perfeição agonizante, o preto e branco puro, destacando as linhas afiadas e aristocráticas do rosto dele. Ele se movia pela multidão com a autoridade absoluta e inquestionável de um rei caminhando entre seus súditos, e os olhos pretos como breu estavam travados diretamente nela. O pânico se acendeu no peito de Amélia. Ela se virou, desesperada para colocar distância entre eles, se enfiando por um grupo de homens, discutindo baixinho em coreano. Precisava de ar. Precisava de um jeito de sair daquele pesadelo. Passou correndo por uma cortina pesada de veludo e escapou para uma das varandas enormes de pedra que davam a volta no prédio, com vista para a imensidão cintilante da cidade. A tempestade tinha passado, deixando o ar da noite frio e cortante. Amélia se agarrou ao parapeito de pedra, fechando os olhos e respirando fundo, tremendo, tentando estabilizar o coração acelerado. Você está de tirar o fôlego. A voz veio das sombras à esquerda dela, suave, profunda, inevitável. Os olhos de Amélia se abriram na hora. Ryu saiu da escuridão, a luz ambiente da cidade abaixo capturando os fios prateados da gravata dele. Segurava 2 taças de cristal de champanhe, estendendo uma para ela. Me deixa em paz, Amélia disse, a voz tremendo enquanto ela recuava, recusando o copo. Fiz o que você pediu. Desci aqui. Fiz o papel. Agora me deixa ir para casa. Ryu colocou as taças calmamente numa mesa de pedra. Fechou a distância entre eles com uma velocidade aterrorizante, entrando no espaço pessoal dela. O cheiro dele, cedro, chuva e poder, envolveu ela, tonteante e viciante. Você está tremendo, ele notou, a voz perigosamente suave. Porque estou apavorada de você. Amélia disparou, a represa do medo dela finalmente rompendo. Ela olhou para cima, os olhos escuros lampejando com uma raiva desesperada e ardente. Está me ouvindo? Estou apavorada de você. Você é um criminoso. Você é um assassino. Vejo isso nos seus olhos, Ryu. Vejo a escuridão em você, e não quero absolutamente nada com ela. Sou só uma designer. Vivo uma vida tranquila. Não pertenço a um mundo onde homens carregam armas para um coquetel. Ele não se abalou com as palavras dela. Em vez disso, o olhar dele caiu para a boca dela, acompanhando a subida e descida rápida do peito dela sob a seda esmeralda. A química entre eles, que tinha sido uma corrente baixa e zumbindo pelas mensagens, era explosiva pessoalmente. Estalava no ar frio, densa e inegável. Você não parecia apavorada quando me mandou consertar meu próprio encanamento. Ele murmurou, dando outro passo para frente, prendendo ela contra a pedra fria do parapeito. Eu não sabia quem você era, ela chorou, pressionando as mãos contra o peito sólido dele para mantê-lo à distância. O músculo sob a camisa branca impecável parecia granito. Se soubesse, teria jogado meu celular no rio. Você mentiu por omissão. Me enganou para vir até aqui. Isso, seja lá o que for essa coisa estranha de mensagem, não é real. É um jogo que você está jogando porque está entediado. O maxilar de Ryu travou. A cicatriz fraca na bochecha dele se destacou ao luar. De repente, as mãos dele subiram, agarrando a cintura dela, o toque queimando quente através da seda fina do vestido. Amélia ofegou, a resistência escorrendo dela, enquanto a pura força física da presença dele sobrecarregava os sentidos. Não é um jogo, Ryu disse, a voz caindo para um sussurro áspero e rasgado, o verniz polido do chefão da máfia escorregando, revelando a fome crua e possessiva por baixo. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela, a respiração pairando sobre os lábios dela.
No meu mundo, Amélia, só existe sangue, traição e silêncio. Você foi a única luz que vi em anos. Falava comigo sem medo. Não exigia nada. Me deu paz. Não posso te dar paz, ela sussurrou, uma lágrima escapando e escorrendo pela bochecha. Não consigo sobreviver ao seu mundo. O polegar de Ryu subiu, gentilmente enxugando a lágrima. O toque dele era impossivelmente terno para um homem que ordenava execuções. Você não precisa sobrevivê-lo. Vou te proteger dele. Não quero sua proteção. Quero minha vida de volta. Ela empurrou o peito dele, mas ele era imóvel. Me deixa ir embora, Ryu. Por favor. O aperto dele na cintura dela apertou, puxando-a colada contra o corpo dele. Amélia ofegou com o contato íntimo, a mente girando enquanto o calor perigoso dele queimava na pele dela. Não, ele disse. A palavra um decreto final e absoluto. Os olhos dele queimavam com uma obsessão sombria e aterrorizante. Você entrou no meu mundo no segundo em que apertou enviar. Amélia, você me acordou. Fez eu desejar algo além de poder. Ele se inclinou mais perto, os lábios roçando a curva da orelha dela, mandando arrepios violentos pela espinha dela. Você não sai. Você é minha agora. Amélia fechou os olhos, um soluço rasgando a garganta. Estava presa. Presa pela atração aterrorizante e inegável que sentia por aquele monstro, e presa pela jaula absoluta e inflexível da possessividade dele. Nenhum dos dois notou o movimento nas sombras do outro lado da varanda enorme. Bem acima deles, posicionado na mezanina de manutenção do arranha-céu vizinho, um homem estava deitado de bruços contra a grelha de aço fria. O vento uivava ao redor dele, mascarando o zumbido mecânico fraco de uma lente teleobjetiva de alta potência, ajustando o foco. O homem vestia uma jaqueta tática escura, adornada com um emblema bordado discreto na gola, uma serpente preta enrolada, as víboras negras. Os rivais mais implacáveis e sedentos de sangue da facção Bell. Através da mira da lente, o atirador não mirava um rifle, mirava uma câmera. Clique! A lente capturou a cena impossivelmente íntima na varanda. Capturou o temido, intocável Ryu Bin-song, o fantasma da facção, o homem que nunca mostrava emoção, que nunca deixava uma vulnerabilidade desarmada, pressionando uma bela mulher negra apavorada contra um corrimão de pedra. Capturou o aperto desesperado e possessivo das mãos dele na cintura dela. Clique, clique, clique. O agente das víboras sorriu, uma expressão cruel e irregular no escuro. Por 5 anos, tinham procurado um jeito de quebrar a facção Bell. Tinham procurado uma fraqueza, um ponto de pressão, uma rachadura na armadura impenetrável de Ryu Bin-song. Tinham encontrado. O agente abaixou a câmera, transmitindo rapidamente os arquivos em alta resolução para o chefe dele. O rei intocável finalmente tinha uma rainha. E, naquele mundo, rainhas eram só peões esperando para serem abatidos para ganhar o jogo. Lá embaixo, na varanda, Ryu enterrou o rosto no pescoço de Amélia, inspirando o cheiro doce e aterrorizado dela, completamente alheio ao fato de que a necessidade desesperada de segurá-la tinha acabado de pintar um alvo enorme e sangrento direto nas costas dela. A mentira sempre te alcança. Amélia tinha aprendido essa lição amarga de 100 formas pequenas ao longo da vida. Mas enquanto a van preta disparava pelo asfalto rachado do distrito industrial da cidade, ela percebeu que nunca tinha imaginado que o preço da mentira dela seria pago em sangue. O saco de aniagem sobre a cabeça dela cheirava a graxa de motor e cobre velho e seco. Os pulsos dela, amarrados com força com abraçadeiras industriais atrás das costas, já estavam esfolados vivos. O plástico grosso cravava fundo na pele a cada solavanco violento do veículo. O pânico, frio e afiado como vidro estilhaçado, arranhava a garganta dela, mas ela travou o maxilar, se recusava a gritar. Gritar, na experiência amarga dela, só dava aos monstros exatamente o que queriam. Fazia apenas 20 minutos. Ela estava saindo do mercadinho do bairro, segurando um saco de papel com 1 litro de leite e um pão amanhecido. Tinha tentado recuperar o ritmo mundano da vida dela depois da noite aterrorizante e viciante na gala da Torre Apex.
Tinha passado as últimas 48 horas tentando apagar a memória de Ryu Bin-song da mente, o calor fantasma das mãos dele na cintura dela, a promessa escura e possessiva nos olhos pretos como breu. Tinha se convencido de que, se apenas mantivesse a cabeça baixa, o submundo perigoso e cintilante no qual tinha tropeçado sem querer ia esquecê-la. Tinha sido uma boba. A van freou violentamente, jogando Amélia para frente. Ela bateu o ombro na divisória de metal. Um grito agudo finalmente escapou dos lábios dela. Antes que pudesse se recompor, as portas traseiras rangeram e se abriram, deixando entrar uma rajada de ar úmido e salobro. Mãos ásperas a agarraram pelos braços, arrastando-a para fora da van e para o concreto impiedoso. Mantenham ela andando. Uma voz áspera e rouca latiu. Amélia tropeçou, os saltos raspando no chão enquanto era meio arrastada, meio carregada por portas pesadas de aço que se fecharam atrás deles com um estrondo final e ecoante. O ar lá dentro era denso e sufocante, cheirando a ferrugem, água estagnada e o gosto azedo de suor nervoso. Foi forçada para baixo numa cadeira de madeira dura. Alguém agarrou os braços dela, prendendo-os aos apoios com rolos grossos de fita adesiva, antes de arrancar o saco de aniagem da cabeça dela. Amélia ofegou, piscando contra o brilho repentino e ofuscante de uma luz de trabalho halógena pendurada das vigas altas do galpão abandonado. Quando a visão dela finalmente clareou, ela viu eles. Uma dúzia de homens a cercava, os rostos duros e marcados, os corpos envoltos em equipamento tático escuro. Mas não foi a arma pesada pendurada nos ombros deles que gelou o sangue de Amélia. Foi o emblema bordado em fio prateado fosco nas jaquetas deles. Uma serpente preta enrolada. Um homem saiu das sombras, bloqueando o brilho halógeno. Era alto, magro como um chicote, e se movia com uma graça serpentina aterrorizante. Uma cicatriz irregular subia da clavícula dele, desaparecendo sob a gola da camisa. Ele sorriu, e a expressão era inteiramente desprovida de calor. "Boa noite, Amélia", ele disse. A voz um ronronado venenoso e suave. "Sou o Dante, e você tem sido uma mulher muito difícil de rastrear." Amélia engoliu em seco, forçando o queixo para cima, apesar do tremor violento nos membros. "Não sei quem você é. Não tenho dinheiro nenhum. Seja lá o que você acha que eu fiz, você pegou a pessoa errada." Dante deu uma risadinha, andando devagar ao redor da cadeira dela. "A pessoa errada? Duvido muito. Estamos observando esse número descartável há 6 meses. Estávamos começando a achar que tinha apagado de vez." Aí, de repente, um sinal, uma mensagem de texto, alguém chorando sobre como tudo estava desmoronando. Dante parou na frente dela, se inclinando perto. O hálito dele cheirava a menta e tabaco velho. "Onde está o Marcos, Amélia?" O nome bateu nela como um golpe físico no peito. A respiração saiu completamente dos pulmões dela. Marcus, o ex-namorado dela, o vigarista, o apostador de língua afiada e carismático que tinha esvaziado a conta bancária dela, partido o coração dela e desaparecido na noite quase 1 ano atrás, deixando-a com um senso de autoestima destroçado e uma montanha de multas de estacionamento não pagas dele. Uma onda enjoativa de percepção varreu ela, seguida imediatamente por uma maré sufocante de vergonha. Naquela noite no apartamento dela, 1 semana antes, quando a tempestade rugia lá fora e o luto por perder a Sarah tinha parecido completamente insuperável, ela não tinha simplesmente gritado para o vazio. Num momento de fraqueza patética e vulnerável, tinha aberto o número descartável velho que Marcos usava quando se escondia dos agiotas dele. Tinha mandado mensagem para o ex-tóxico, desesperada por um pingo de conforto, por alguém que dissesse que ela não estava sozinha. Quando a resposta aterrorizante tinha chegado, "Se mentir eu vou te encontrar", ela tinha ficado mortificada demais para admitir a verdade. Não conseguia contar para o desconhecido assustador que estava se arrastando de volta para um perdedor que tinha destruído a vida dela. Então tinha mentido. Tinha usado a melhor amiga falecida amada como escudo, alegando que estava mandando mensagem para o número velho da Sarah. O número descartável não tinha pertencido a Sarah, tinha pertencido a Marcos. E de alguma forma, nas engrenagens escuras e retorcidas do submundo,
Aquele número tinha circulado até parar nas mãos do homem mais perigoso da cidade, Ryu Bin-song. Eu não sei onde está o Marcos, Amélia gaguejou, a verdade se misturando com o terror absoluto. Não vejo ele há 1 ano. Aquela mensagem foi um erro. Um erro. Dante repetiu, sem emoção. Enfiou a mão no bolso e tirou um estilete, abrindo com um clique metálico afiado. Trouxe a lâmina plana para o queixo de Amélia, forçando a cabeça dela para cima. Marcos deve R$1,5 milhão às víboras negras. Ele sumiu. Achamos que estava morto. Aí você manda mensagem para a linha privada dele. Então vou te perguntar mais uma vez. Onde ele está? Juro por Deus que não sei. Amélia chorou, lágrimas de frustração e medo puro escorrendo pelos cílios. O número não era mais dele. Outra pessoa tem ele agora. O homem que respondeu não era o Marcos. Os olhos de Dante estreitaram. Ele estudou o rosto dela, o terror genuíno e puro irradiando da pele dela. Devagar, ele baixou a faca. Olhou de volta para um dos tenentes dele, um homem robusto segurando um tablet. Me mostra as fotografias da gala Apex de novo, Dante ordenou. O tenente se adiantou, virando o tablet para Dante. Amélia captou um vislumbre da tela. Era uma fotografia em alta resolução, perfeitamente enquadrada, da varanda da cobertura. Era uma imagem dela, envolta em seda esmeralda, presa contra o parapeito de pedra por Ryu Bin-song. As mãos dele agarrando a cintura dela, o rosto enterrado no pescoço dela, num momento de intimidade desesperada e possessiva. O estômago de Amélia despencou. Tinham sido observados. Dante encarou a fotografia por um longo momento pesado. Depois olhou para o celular descartável numa caixa por perto, o celular dela, que tinham confiscado quando a pegaram. Olhou de volta para Amélia, um sorriso lento e malicioso se espalhando pelo rosto marcado. A percepção nasceu nos olhos dele, fria e aterrorizante. Ora, 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 Dante sussurrou, uma risada cruel borbulhando no peito. Marcos não atendeu o celular. O fantasma da facção atendeu o celular. Ela se aproximou de Amélia, os olhos brilhando com uma luz gananciosa e maníaca. Você realmente não faz ideia no que se meteu. Faz, passarinho. Te pegamos para pressionar um apostador caloteiro. Mas você vale muito mais. O intocável Ryu Bin-song, o homem sem coração, sem fraqueza. E, no entanto, aí está ele, segurando uma garota civil como se ela fosse o mundo inteiro dele. Ele não se importa comigo. Amélia mentiu desesperadamente, puxando a fita adesiva. Foi um acordo comercial. Só isso. Ele não vai dar nada por mim. Vamos testar essa teoria, então. Dante zombou. Fez sinal para os homens dele. Prepara a câmera. Vamos mandar uma mensagem bem especial para o chefe da facção Beu. A quilômetros de distância na cidade, escondida bem no fundo, sob a fachada cintilante de um cassino de luxo, o ar na sala VIP privativa estava denso de tensão e cheiro de charuto caro. Ryu Bin-song sentava na cabeceira de uma mesa de mogno enorme. Vestia um terno azul marinho, a postura impecavelmente ereta, o rosto uma máscara ilegível de granito esculpido. Ladeando ele estavam Kang e 4 dos guardas de elite. Do outro lado da mesa, sentava a liderança da facção Chongryang. Milhões de reais em território, direitos de transporte e rotas de armas estavam sendo negociados numa dança delicada e ensanguentada de poder. Seus termos nos cais do sul são inaceitáveis. Ryu, o chefe da Chongryang, grunhiu, batendo o charuto num cinzeiro de cristal. Controlamos os sindicatos lá. Exigimos 40% de corte ou os navios não descarregam. Ryu não piscou, juntou os dedos sobre a madeira polida. Vocês vão levar 20% e vão ficar gratos por eu deixar seus homens respirarem o ar dos meus cais. Se atacar os sindicatos, eu os substituo até de manhã. E não vou usar fura-greve, vou usar covas. O chefe da Chongryang ficou vermelho de raiva, abrindo a boca para soltar uma ameaça que provavelmente terminaria em tiroteio. Antes que pudesse falar, uma vibração aguda e fora de lugar zumbiu contra as costelas de Ryu. Ryu pausou. Era o celular descartável, a linha criptografada. Um aperto estranho e desconhecido agarrou o peito dele. Amélia, era início de noite. Ela geralmente mandava mensagem por volta desse horário.
reclamando dos clientes ou fazendo perguntas mundanas e ridículas que, de alguma forma, conseguiam cortar a escuridão sufocante da vida dele. Desde a gala, desde que tinha sentido o calor suave e trêmulo do corpo dela contra o dele, o santuário digital tinha evoluído para uma obsessão. Ele checava o celular constantemente. Tinha fome das palavras dela. Sem quebrar o contato visual com o chefe rival, Ryu enfiou a mão no paletó e tirou o aparelho. Deu uma olhada na tela. Não era uma mensagem de texto. Era um arquivo de vídeo mandado de um número desconhecido e impossível de rastrear. O polegar de Ryu pairou sobre o botão de reproduzir. Um instinto primal, profundamente entranhado, o instinto que o tinha mantido vivo nas trincheiras sangrentas das guerras da facção, gritou um aviso na mente dele. Ele apertou reproduzir. O vídeo preencheu a telinha. A iluminação era dura, o fundo uma parede de concreto borrada, e no centro do quadro, amarrada a uma cadeira com fita prateada grossa, estava Amélia. O cabelo escuro dela estava emaranhado. A bochecha dela estava machucada, um roxo modelado e uma linha fina de sangue escorria do canto da boca. Os olhos dela, arregalados e completamente consumidos pelo terror, olhavam direto para a lente. O rosto marcado de Dante se inclinou no quadro, um estilete traçando a linha delicada da garganta de Amélia. Boa noite, Binsong. A voz de Dante sibilou pelo alto-falante do celular, o som áspero e triunfante. Parece que um passarinho voou para dentro da minha gaiola hoje. Um passarinho bem bonito. Entendo que ela é bem preciosa para você. Se quiser vê-la respirar de novo, vai ter que ceder o distrito de Armazéns do Leste para as víboras. Você tem 1 hora. Se não responder, vou começar a mandar ela de volta para você, pedaço por pedaço. O vídeo cortou para preto. Silêncio desceu sobre a sala VIP. Não era um silêncio pacífico. Era a quietude pesada e sufocante que precede um terremoto devastador. Kang, parado logo atrás do ombro direito de Ryu, tinha visto a tela. O rosto do subchefe ficou completamente pálido. Tinha avisado o Ryu. Tinha dito que a mulher brasileira era um risco. O chefe da Chongyang, alheio à bomba nuclear que tinha acabado de detonar na sala, bateu o punho na mesa. Estou falando com você, Ryu. 40% ou vamos à guerra. Ryu Binsong se levantou. O movimento foi lento, deliberado e absolutamente aterrorizante. O CEO composto e calculista tinha desaparecido. A máscara tinha se despedaçado completamente, deixando para trás algo antigo, oco e puramente demoníaco. Os olhos pretos como o breu dele estavam vazios, completamente desprovidos de emoção humana, substituídos por uma violência monstruosa e inflexível. Bio. Kang sussurrou, uma ponta frenética de pânico na voz. O acordo. O território. Cancela o acordo. Ryu disse baixinho. A voz dele não ecoou na sala. Parecia absorver toda a luz e som ao redor. Como é? O chefe da Chongyang cuspiu, se levantando e alcançando o coldre dentro do paletó. Você não sai dessa mesa assim, Bill. Você não me desrespeita. Ryu nem olhou para o homem. Desabotoou o paletó do terno e sacou a pistola pesada preto fosco do coldre no ombro com velocidade ofuscante. Não mirou. Simplesmente apontou a arma para o peito do chefe da Chongyang e apertou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor na sala fechada. O chefe rival voou para trás, atravessando uma divisória de vidro e batendo no chão, morto antes que o corpo se acomodasse. A sala explodiu em caos. Armas foram sacadas. Homens gritaram, mas Ryu já estava se movendo. Caminhou até as portas pesadas de carvalho, ignorando completamente os gritos e o tiroteio cruzado estourando entre os homens dele e a facção rival. Era um fantasma andando por um cemitério. Kang agarrou o braço de Ryu quando ele chegou no corredor. Binsong, você tá louco? Você acabou de começar uma guerra com a Chongyang por causa de uma garota. Ryu virou a cabeça devagar. O olhar nos olhos dele fez Kang soltar o braço dele como se tivesse tocado num fio de alta tensão. Monta a equipe de ataque, Ryu ordenou, a voz um monótono gelado e sem vida. Manda o Tay localizar o IP do arquivo de vídeo. Quebra a criptografia. Quero cada víbora dessa cidade encontrada. Quero eles esventrados. Binsong. É uma armadilha.
Eles querem que você avance às cegas. Não estou avançando às cegas, Kang. Vou apagá-los da face da terra. Ryu puxou a corrediça da arma, o clique metálico ecoando no corredor ensanguentado. Se tocaram num único fio de cabelo dela, vou queimar essa cidade inteira até o chão só para esquentar as mãos dela. Na penumbra úmida e sufocante da Fortaleza das Víboras, Amélia estava perdendo a luta contra o pânico. 45 minutos tinham passado desde que Dante mandou o vídeo. 45 minutos encarando as portas pesadas de aço, rezando para um Deus com quem não falava há anos, se perguntando se Ryu realmente viria. Um conflito terrível e agonizante rugia no coração dela. Metade dela rezava para que ele ficasse longe, que não arriscasse a vida ou o império dele por uma mulher que mal conhecia, uma mulher que tinha mentido para ele. A outra metade, a metade desesperada, aterrorizada, puramente humana, gritava para que ele arrancasse as portas das dobradiças e a salvasse. Dante andava de um lado para o outro na frente dela, checando o relógio, a confiança maníaca inicial dele começando a desfiar em irritação nervosa. Os homens dele estavam posicionados em cada entrada, fortemente armados, os olhos disparando para as sombras. Ele não vai vir, Dante murmurou, passando a mão pelo rosto marcado. O fantasma não se importa. Foi um blefe. Ele tá deixando você morrer. Amélia fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha machucada. Ele não vai vir. De repente, a luz halógena pendurada do teto piscou. Uma vez, duas vezes. Depois, com um clunk mecânico pesado, o galpão inteiro mergulhou numa escuridão absoluta e completa. Um grito coletivo de alarme se ergueu das víboras. Feixes de lanterna cortaram freneticamente a escuridão, dançando erraticamente pelas paredes de concreto. Perímetro, relatem. Dante gritou, a voz rachando de pânico genuíno repentino. O rádio no ombro de Dante chiou com estática. Depois uma voz veio pelo aparelho. Não era uma víbora, era um grito molhado, gorgolejante, horrível, que foi abruptamente cortado pelo estalo enjoativo de osso quebrando. A respiração de Amélia travou. O coração dela martelava contra as costelas com tanta violência que ela achou que ia romper o peito. Pop, pop, pop. Tiros silenciados. Não soava como uma guerra. Soava como um extermínio. Era metódico, rítmico. Do fundo do galpão, uma sombra se destacou da escuridão. Um feixe de lanterna balançou selvagemente naquela direção, iluminando um guarda-víbora. Antes que o homem pudesse levantar a arma, uma mão saiu do vazio preto como breu, agarrando a garganta do homem. Uma lâmina pesada brilhou na brecha breve de luz, cortando limpo pelo pescoço do guarda. Ela caiu no chão sem um som. Fogo! Abram fogo! Dante berrou, recuando de Amélia, disparando a submetralhadora selvagemente no escuro. O galpão explodiu numa cacofonia ensurdecedora de tiros. Clarões de disparo estroboscopiavam como relâmpagos, iluminando flashes de carnificina absoluta. Amélia apertou os olhos fechados, virando a cabeça enquanto concreto, estilhaços e latão quente choviam ao redor dela. O ar se encheu do fedor grosso e sufocante de pólvora e do spray cobreado de sangue. Através do caos, Amélia ouviu. Ryu Ben-song se movia pelo tiroteio cruzado não como um homem, mas como uma força da natureza. Não se abrigava, não hesitava. Era um borrão de movimento letal e calculado. Atirou num homem no peito, passou fluidamente sobre o corpo caindo e enfiou a coronha da pistola na têmpora de outro. Era um deus da morte, executando julgamento absoluto sobre qualquer um que se colocasse entre ele e a cadeira onde Amélia estava presa. Ela testemunhou a verdade aterrorizante e crua do homem com quem tinha trocado mensagens. Ele não era só um executivo poderoso, era um monstro. Era um predador que não sentia remorso, nenhuma hesitação em tirar uma vida humana. O tiroteio começou a diminuir, substituído pelos baques pesados de corpos batendo no chão e os gemidos agonizantes dos moribundos. As víboras estavam quebradas, completamente dizimadas em menos de 3 minutos. Dante era o último de pé. Recuou contra uma viga de apoio de aço, a arma vazia, os olhos arregalados com um terror que beirava a loucura. Ryu entrou na luz fraca da lua,
filtrando por uma janela alta quebrada. O terno dele estava arruinado, respingado de sangue. As mãos dele estavam cobertas de sangue, mas o rosto dele era uma máscara aterrorizante e serena de calma perfeita. Por favor, Dante implorou, largando a arma vazia, levantando as mãos trêmulas. Por favor, Bin-Song. Foi um erro. Não sabíamos. Ryu não falou. Simplesmente levantou a arma e colocou uma única bala precisamente entre os olhos de Dante. O chefe das víboras desabou contra a viga, escorregando para o chão, deixando uma mancha grossa de vermelho no aço. Silêncio completo tomou de volta o galpão. Amélia tremia tão violentamente que a cadeira de madeira chacoalhava contra o concreto. Estava cercada de mortos. O fedor de sangue era esmagador. E, parado no centro da matança, uma arma pendendo frouxa na mão, estava o fantasma da facção. Devagar, Ryu virou a cabeça e olhou para ela. Amélia se encolheu, se afastando contra a madeira dura, a respiração vindo em arquejos rasgados e aterrorizados. Tinha querido que ele a salvasse, mas agora que via o que ele era, do que era verdadeiramente capaz, o medo era paralisante. Ryu viu ela se encolher, viu a percepção crua e horrível nos olhos dela. Parou por um segundo fugaz. O monstro recuou, e Amélia viu um lampejo de vulnerabilidade profunda e agonizante atravessar os traços aristocráticos dele. Ele sabia o que ela tinha visto. Sabia que tinha acabado de mostrar a ela a parte mais escura e irredimível da alma dele. Largou a arma. Bateu alto no concreto. Cruzou a distância restante entre eles devagar, as mãos levantadas, as palmas abertas como se estivesse se aproximando de um animal selvagem e aterrorizado. Se ajoelhou na frente da cadeira dela. Amélia, ele respirou. A voz dele estava áspera, tremendo levemente. Estendeu a mão, as mãos ensanguentadas pairando a centímetros do rosto dela, aterrorizado de tocá-la, aterrorizado de manchá-la com a violência que carregava, mas não conseguiu se conter. Com uma delicadeza agonizante, usou as costas limpas dos dedos para afastar uma mecha emaranhada da bochecha machucada dela. O contraste era impressionante. As mãos que tinham acabado de massacrar uma dúzia de homens com eficiência brutal, agora tocavam ela com uma reverência geralmente reservada ao divino. Ele te machucou? Ryu perguntou, a voz quebrando nas palavras, os olhos negros varrendo o rosto dela com intensidade desesperada. Amelia olhou nos olhos dele, passando pelo sangue, passando pela violência, passando pelo monstro. Ela viu o homem que tinha reclamado do bege pastel, o homem que tinha escutado ela chorar, o homem que tinha acabado de queimar o mundo dele até o chão para garantir que ela estivesse segura. Ela respirou fundo, trêmula, inclinando a bochecha machucada na mão ensanguentada dele. Estou bem, ela sussurrou, uma nova onda de lágrimas caindo. Estou bem. Você veio. Ryu soltou uma respiração rasgada e trêmula, descansando a testa contra a dela. Eu sempre vou vir por você, Amélia. Sempre. A fuga do galpão foi um borrão de adrenalina e sirenes piscando ao longe. Ryu tinha cortado as abraçadeiras grossas dos pulsos de Amélia com uma mão aterrorizantemente firme, levantando-a da cadeira de madeira como se ela não pesasse nada. Tinha protegido o corpo dela com o dele, enquanto se moviam para as portas pesadas de aço da saída, os olhos constantemente varrendo as sombras por qualquer ameaça restante. Estavam a 3 metros da caminhonete blindada, esperando no beco, quando um único tiro ensurdecedor estalou. Amélia gritou quando o corpo de Ryu se sacudiu violentamente contra o dela. Um grunhido baixo e agudo escapou dos lábios dele, mas ele não vacilou. Em vez disso, o braço dele ao redor da cintura dela apertou como um torno de aço. Empurrou ela rudemente para o banco de trás da caminhonete, mergulhando logo atrás dela, enquanto Kang batia a porta e gritava para o motorista pisar fundo. O veículo disparou pelas ruas molhadas e escorregadias do distrito industrial, o motor rugindo no espaço confinado. Amélia tremia tanto que os dentes batiam. Ela se arrastou pelo banco de couro, os olhos travando em Ryu. Ele estava caído levemente contra a janela, a respiração vindo em rajadas curtas, rasas, controladas. A camisa branca impecável debaixo do paletó de smoking arruinado estava rapidamente florescendo com uma mancha carmesim escura e molhada, alto no ombro esquerdo.
Você levou um tiro! Amélia engasgou, as palavras com gosto de cinza na boca. Meu Deus, Ryu, você tá sangrando! Foi de raspão. Ele rouquejou, o maxilar apertado contra a dor. Os olhos escuros dele, no entanto, estavam inteiramente focados no rosto dela, varrendo o roxo florescendo na bochecha dela. Você tá machucada em algum outro lugar? Ele te tocou? Para de se preocupar comigo. Ela chorou, lágrimas escorrendo pelos cílios. Estendeu a mão, pairando impotente sobre o ombro sangrando dele. Você levou um tiro por mim. Eu levaria 1000, ele respondeu, a voz completamente sem hesitação. O resto do trajeto foi um borrão tenso e silencioso. Não foram para o hospital. No mundo de Ryu, hospitais significavam perguntas, polícia e vulnerabilidade. Em vez disso, a caminhonete mergulhou na garagem subterrânea privativa da Torre Apex. 20 minutos depois, estavam sozinhos na suíte cobertura privativa de Ryu. Kang tinha querido chamar o médico clandestino da facção, mas Ryu tinha se recusado veementemente. Não ia deixar mais nenhuma alma perto de Amélia naquela noite. As portas da cobertura tinham sido trancadas, o sistema de segurança totalmente armado. Amélia estava parada no centro do banheiro minimalista enorme, o vestido de seda esmeralda manchado de pó de concreto e do sangue dele. As mãos dela tremiam enquanto encharcava uma toalha grossa em água quente. Ryu sentava na borda da banheira de mármore embutida. Tinha conseguido tirar o paletó arruinado, mas a camisa encharcada de sangue estava grudada na pele. Deixa comigo, Amélia sussurrou, a voz surpreendentemente firme apesar da tempestade caótica rugindo no peito. Ela deu um passo entre os joelhos dele. Ryu olhou para cima para ela, os olhos escuros pesados e cautelosos, esperando que ela se afastasse com nojo. Em vez disso, Amélia estendeu a mão, os dedos agarrando as lapelas da camisa arruinada dele, e gentilmente afastou o tecido. Botões saltaram, tilintando suavemente contra o chão de mármore. Quando ela puxou o tecido para trás, a respiração dela travou. O peito e os ombros dele eram uma tela de violência e poder. Cicatrizes prateadas fracas cruzavam sobre planos duros e fortemente musculosos. Mas foi a tinta que roubou a respiração dela. Uma tatuagem enorme detalhada de tirar o fôlego, de um tigre branco, o beu, se espalhava pelo peito dele e se enrolava sobre o ombro direito, os olhos frios e inflexíveis. No ombro esquerdo, porém, o músculo esbelto estava marcado por um buraco de bala feio e irregular. Sangue pulsava lentamente da ferida. Parece pior do que é, Ryu disse baixinho, observando o rosto dela com a intensidade de uma águia. Você não decide o que é pior, ela rebateu, a voz tremendo enquanto pressionava a toalha quente e molhada contra a ferida. Ryu sibilou, o corpo inteiro ficando completamente rígido, as mãos agarrando a borda da banheira de mármore com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas ele não se afastou. Por um bom tempo, o único som no banheiro era a água correndo e o ritmo rasgado da respiração dos dois. Amélia limpou o sangue, o toque agonizantemente gentil. Achou o kit de primeiros socorros que Kang tinha deixado no balcão, usando o antisséptico para lavar a ferida antes de embalar com gaze e enrolar uma bandagem branca grossa firmemente ao redor do ombro e do peito dele. Quando finalmente terminou, se afastou, deixando cair as toalhas ensanguentadas na pia. A adrenalina que a tinha mantido em pé, que a tinha mantido de pé, de repente evaporou completamente. A realidade da noite desabou sobre ela feito um prédio ruindo. O tiroteio, o cheiro de cobre e morte, o jeito que Ryu tinha executado um homem sem piscar. Amélia desabou contra o balcão do banheiro, enterrando o rosto nas mãos. Um soluço rasgou a garganta dela, cru e agonizante. Escorregou pelos armários de mármore até chegar no chão, enrolando os joelhos contra o peito, tremendo incontrolavelmente. Amélia. Ryu saiu da banheira num instante, se ajoelhando no chão frio ao lado dela, ignorando o pico fresco de dor no ombro. Estendeu a mão para ela, desesperado, puxando-a para o peito dele. Não consigo, Amélia soluçou, pressionando as mãos contra o peito nu dele, tentando empurrá-lo, mesmo desesperadamente querendo ser abraçada. Não consigo fazer isso, Ryu. Não consigo viver num mundo onde as pessoas são massacradas no escuro.
Fecho os olhos e vejo eles morrendo. Vejo você matando eles. A expressão de Ryu se contorceu numa dor profunda e agonizante. Ele não tentou se defender. Não ofereceu desculpas. Só a segurou mais forte, pressionando o rosto no cabelo dela. Eu sei, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu sei. Sou só uma mulher normal. Ela chorou, olhando para ele, os olhos escuros nadando em lágrimas. Eu faço logos. Me preocupo com aluguel. Não sei como sobreviver a isso. Estou apavorada de você. Mas Deus me ajude. Eu não conseguia suportar a ideia de você não atravessar aquelas portas hoje. A confissão despedaçou o último muro restante da armadura impenetrável de Ryu Bin-song. O chefão de facção frio e calculista desapareceu inteiramente, deixando para trás apenas um homem irremediável e desesperadamente consumido pela mulher em seus braços. Você não precisa sobreviver ao meu mundo, Amélia. Ryu jurou, a voz um rasgado feroz e ardente. Segurou o rosto dela nas duas mãos, os polegares varrendo as lágrimas dela. Os olhos pretos como o breu dele queimavam com uma devoção absoluta e aterrorizante. Está me ouvindo? Você é a única coisa pura na minha vida. É a única coisa que importa. Não vou deixar a escuridão te tocar. Vou queimar meu próprio império até o chão antes de deixar alguém te machucar de novo. Vou derrubar Abel. Vou abrir mão do território. Vou me afastar de tudo isso. Amélia o encarou, a respiração travando na garganta. Você faria isso por mim? Por você, eu faria qualquer coisa, ele jurou. O ar entre eles se incendiou. O medo, o trauma, a adrenalina da noite, tudo se fundiu numa necessidade desesperada e cegante. Ryu se inclinou e esmagou a boca contra a dela. Não foi um beijo gentil. Foi uma explosão. Foi a reivindicação feroz e possessiva de um homem que finalmente tinha encontrado um motivo para viver. E a aceitação desesperada e sedente de uma mulher que tinha encontrado sua âncora numa tempestade de sangue. Amélia enrolou os dedos no cabelo escuro dele, puxando-o mais perto, retribuindo o beijo com uma ferocidade igualmente aterrorizante. Provou sal e lágrimas e o calor viciante e tonteante dele. Ryu gemeu, o braço bom envolvendo a cintura dela, puxando-a colada ao peito dele, levantando-a do chão frio de mármore. Carregou ela para fora do banheiro e para o quarto enorme e fracamente iluminado, sem nunca quebrar o beijo. Quando caíram na cama enorme de lençóis de seda, o mundo lá fora deixou de existir. Não havia facções, nenhuma arma, nenhum inimigo nas sombras. Só havia o calor da pele dele, o batimento frenético do coração dele contra o dela, e a promessa absoluta e não dita de que ele a protegeria com o último suspiro. Horas depois, a cobertura estava envolta na quietude pesada e silenciosa da madrugada. Amélia estava deitada emaranhada nos lençóis escuros, a cabeça descansando no peito ileso de Ryu. Estava profundamente exausta, dormindo, a respiração finalmente lenta e regular. O roxo escuro na bochecha dela era um contraste brutal contra a fronha de seda branca, um lembrete cruel dos horrores da noite. Mas o rosto dela estava em paz. Ryu estava completamente acordado. Deitava perfeitamente imóvel, segurando ela firme contra o lado dele, o polegar acariciando distraidamente a curva macia do quadril dela. Sentia uma sensação profunda e estranha de paz se instalando sobre ele. Tinha falado sério cada palavra do juramento. Amanhã ia convocar Kang. Ia começar o processo sangrento e perigoso de desmontar o domínio dele sobre a cidade. Ia se tornar um fantasma de verdade. E ia levar Amélia para algum lugar onde as víboras, a Chongryang e os fantasmas do passado dele nunca poderiam encontrá-los. Na mesinha de cabeceira, ao lado de um abajur quebrado de uma semana antes, o celular descartável criptografado dele emitiu um zumbido suave, quase inaudível. Os olhos de Ryu se abriram na hora. A paz desapareceu, instantaneamente substituída pelos instintos frios e calculistas de um predador. Bem cuidadosamente, para não acordar Amélia, ele alcançou a mesinha e pegou o aparelho. A tela brilhou forte na escuridão. Era uma mensagem de um número novo e impossível de rastrear. Não havia palavras, só um arquivo de imagem. Ryu abriu. O sangue dele virou gelo absoluto. Era uma fotografia tirada à noite,
Mostrava uma casa modesta de 2 andares com uma varanda descascada na frente e um jardim pequeno. Ryu reconheceu o endereço na hora, do arquivo que o Tei tinha puxado sobre Amélia no primeiro dia. Era a casa da família de Amélia, no subúrbio, onde a mãe e a irmã mais nova dela moravam. Havia uma sombra parada no gramado da frente na fotografia. Um homem de jaqueta escura olhando direto para a câmera, segurando um isqueiro prateado. Embaixo da imagem, um segundo texto apitou. Você matou meu irmão, Bin Song. As víboras estão mortas, mas a guerra acabou de começar. Diz pro passarinho que mandamos um alô. Ryu encarou a tela, o maxilar travando com tanta força que os dentes rangeram. As sombras no quarto pareceram se alongar, se esticando na direção da cama, ameaçando consumir a mulher dormindo pacificamente nos braços dele. Tinha prometido queimar o império dele até o chão por ela, mas, olhando para a fotografia da casa onde a família dela dormia, Ryu Bin Song percebeu a verdade aterrorizante. Não podia queimar o império dele ainda. Primeiro, ia ter que usá-lo.